Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achastes a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o seu coração. Achei-me verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai, vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei-me um verdadeiro adorador. Achei-me verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai, vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei-me um verdadeiro adorador. Achei-me um verdadeiro adorador, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Oramos a ti, ó Rei Jesus, adoramos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Nesta manhã de domingo, dia 29 de março de 2026, domingo dos Filhos de Deus, receberem a palavra, o louvor, a oração, em nome de Jesus Cristo. Vamos meditar em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 18. Em nome de Jesus Cristo, que diz assim: por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem interior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então, nós não podemos se corromper. Mas mesmo que os homens, as pessoas se corrompam, se corrompam o seu interior, não o exterior. O exterior é o interior, o seu interior, o seu espírito, a sua alma. Deus renova o ser humano de dia em dia. E Deus espera que o ser humano não se corrompa, porque nós,
os que vêm para Deus, que andam nos caminhos de Deus, não se corrompem, mas sim fogem da corrupção das coisas erradas. Né? Fogem do pecado e das coisas erradas. Não aceitam. Né? E não devemos aceitar. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem interior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Não podemos desfalecer na fé, temos que ter fé em Deus. Né? A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê, porque nós não precisamos ver Deus para saber que Ele existe, que Ele está vivo, cuidando de nós. Né? Nós não precisamos ver Deus para saber que Ele existe, e Ele é galardoador, recompensador, ajudador de nós, ser humano. Nós sabemos que quando pedimos a Ele, Ele nos ouve e nos ajuda. Se precisarmos algo, peçamos a Deus, ao Deus do céu, ao papai daqueles que se tornaram filho, que deixaram o mundo e aceitaram Jesus como o único e suficiente salvador da sua vida, e estão andando nos caminhos deles. Esses estão se tornando filhos, e muitos se tornaram. Por isso, a diferença do que é filho e do que é imagem e semelhança. Os que não aceitaram ainda Jesus como Deus, Jesus como único e suficiente salvador da vida delas, ainda não se tornaram filho, ainda são imagem e semelhança de Deus, feituras de Deus, criaturas de Deus, mas podem deixar de ser, podem tornar-se filhos e filhas verdadeiras de Deus, meio irmão de Jesus. É só tomar a decisão. Como diz aqui, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem interior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso externo de glória muito excelente. A tribulação, as lutas, a tribulação por sermos seguidores de Jesus, servos de Deus, temos tribulação, temos luta. Mas isso, né, porque a nossa leve e momentânea tribulação, porque é leve e momentânea a tribulação daqueles que confiam em Deus. Produz para nós um peso externo de glória muito excelente. Em tudo devemos de glorificar a Deus, porque Ele tem cuidado de nós. E Ele continuará cuidando de todo o ser humano até a consumação do século. Ele nunca nos deixou só, jamais nos deixará só. Ele nunca nos abandonou e jamais nos abandonará. Ele tem sido um Deus que cuida da sua imagem e semelhança, que cuida do seu povo, que cuida dos seus filhos e filhas. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Nós não precisamos ver Deus, como eu disse, nós não precisamos ver Deus para saber que Ele existe, o Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, do universo e tudo que existe. Nós não precisamos ver Jesus novamente para saber que Ele existe e Ele veio lá do seu trono há mais de 2.600 anos
salvar a humanidade. E ele subiu ao céu, aonde é o lugar que ele sempre esteve do lado do Pai dele, no trono do lado direito do Pai dele. Nós não precisamos, porque o ser humano não vai mais ver Deus caminhando na terra. Deus Jesus caminhando na terra. O Deus Jesus, ele virá pelas nuvens e buscará a sua igreja. Ele não vai, creio que não vai colocar os pés na terra. Diz que nós vamos subir. Ele vai chegar até as nuvens. Das nuvens nós vamos subir com ele. Então, nós não precisamos saber ver Jesus novamente lá há 2.600 anos mais. As pessoas, os apóstolos, os discípulos deles viam ele e viram até quando ele subiu e desapareceu nas nuvens. Não é brinquedo, não. E assim ele virá, num piscar de olhos. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Deus é eterno, Jesus é eterno. A salvação é eterna. O ser humano salvo, ele é eterno. Ele torna-se eterno. Por isso da importância do ser humano adquirir a salvação da sua alma, do seu espírito, para morar num corpo glorificado, santificado, porque diz a palavra que lá onde o Santo dos Santos está, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não entrará carne nem sangue. Quer dizer, esse corpo com osso, sangue, carne, ou nervos, cabelo, não entrará lá. Lá só entrará o nosso espírito, a nossa alma, num corpo glorificado, santificado. Imagine, um ser humano como ele é, com o corpo glorificado, santificado, para morar com Deus. Isso é tremendamente maravilhoso. Deus é tremendo, ele é demais. Então não devemos nos desanimar, se apavorar, porque na tribulação, nas lutas, devemos dar glória a Deus por estarmos vivos e termos saúde, porque Ele nos ajudará a solucionar as situações, como Ele tem nos ajudado e continuará nos ajudando. Não devemos nos andar apavorado, andar preocupado, porque por causa das tribulações, das lutas, porque ela produz bênçãos muito excelente, glória de Deus nas nossas vidas. Devemos de confiar em Deus. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Diz o apóstolo Paulo, pregando aqui a palavra de Deus, nos ensinando os ensinamentos de Deus, de Jesus, para nós. Senhor, esta é a palavra, que nós venhamos, Senhor. Não
nos apavorar nas tribulações, não desanimar, não desistir do Senhor, não desistir dos caminhos do Senhor, de fazer a vontade do Senhor, mesmo na tribulação, na luta, na dor, no cansaço. Não devemos de deixar de fazer as tuas obras, a tua vontade. Ajuda no Senhor, fortaleça no Senhor. O nome de Jesus Cristo, que nós amamos fazer as tuas obras, Senhor. Que o Senhor venha com a sua mão poderosa, unja-nos com o teu óleo, o teu bálsamo. Faz descer o bálsamo, o bálsamo, o bálsamo, o bálsamo que cura, que dá vida de Deus. Faz descer o bálsamo, o bálsamo sobre nós, Senhor. Faz descer teu bálsamo e unja-nos, Senhor, obrigado pela tua palavra, que nós não devemos, tua palavra diz que nós não devemos andar preocupado, andar desesperado, apavorado, mas sim confiar em ti, descansar em ti, entregar a ti o que não suportamos, porque o Senhor é um Deus que cuida, sempre cuidou e sempre cuidará de nós. Senhor, que nós venhamos não deixar o desânimo, não deixar tribulação, não deixar cansaço, nada nos tirar da tua presença, nada, nem ninguém, mas sim fazer a tua vontade, e as demais coisas o Senhor acrescentará. E nós cremos, Senhor. Senhor, eu abençoo a todos que vai ouvir esta palavra com a bênção do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Senhor, pessoas que andam, vamos orar, pessoas que estão agora, neste momento, atribulado, preocupado, apavorado, desanimado, com depressão, sofrendo algo, alguma situação. Eu uso o poder e autoridade do nome de Jesus Cristo. O poder de Deus está agindo sobre o alto da cabeça, passando no interior e no exterior, destruindo, aniquilando, incinerando a vida destes males. Sai coisa ruim, perturbação, sai todo a tristeza, o desespero, a angústia, o medo. Eu abençoo todos vocês com a bênção do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Tenham um domingo abençoado, um almoço abençoado, uma tarde abençoada. Segunda-feira, 19h30, Palavra de Deus, nome de Jesus Cristo. Fique na paz, abraços, abraços, abraços. Se sentir no coração de compartilhar essa palavra, amém. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor Jesus Cristo é o meu pastor e nada me faltará. Ele faz-me repousar em pastos verdejantes, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu nada temerei, eu nada temerei. Eu nada temerei, eu nada temerei. Porque Deus, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele
Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo e os anjos de Deus me guardam e sempre me guardarão, me protegem e sempre me protegerão, lhe guardarão e sempre lhe protegerão, vocês e a sua família. Dê crédito à palavra de Deus, se achegue a Deus, queira conhecer Deus, tornar-se amigo verdadeiro de Deus, depois aprender a tornar-se filhos e filhas verdadeiras de Deus. Isso é maravilhoso, pessoas, amados e amadas de Jesus Cristo. Leia a Bíblia, se envolva com as coisas do alto e Deus lhe abençoará dia após dia até a consumação do século. Em nome de Jesus Cristo. Abraços, abraços, abraços.